Ponto de Vista com Edson Pereira. Oferecimento Colégio Autêntico. Pois bem, ponto de vista de hoje, lembrando que você pode acompanhar também nas nossas plataformas digitais, principalmente no YouTube, no nosso canal. Ponto de Vista com Edson Pereira. A partir das 17 horas o ponto de vista já está lá e você acompanha o ponto de vista de hoje, que não pode ser outro que não a questão do preço dos combustíveis, já que um novo aumento está marcado para amanhã em todo o Brasil, que é para as distribuidoras, mas que já chegou nos postos de combustíveis hoje. É interessante como se muda as coisas nesse país e o viés político eleitoral toma conta. Nós sabíamos que com a guerra da Rússia e a Ucrânia e essa política de preço que nós temos nos combustíveis desde 2013, com o preço do barril dos combustíveis atrelado ao Brent do petróleo internacional pelo dólar, isso trouxe consequências inimagináveis para a nossa política. E é arriscado antes de dezembro, se não tomarmos uma providência, chegarmos a ter o litro de combustível, o litro de gasolina, perto dos R$10. Mas alguns fatores chamam a atenção. Primeiro, quando no final do ano passado e metade do ano passado, o presidente da República falou na Petrobras em diminuir o preço, em fazer uma política de austeridade junto com os governos estaduais. A própria mídia, grande mídia, bateu em cima e afirmou que o preço dos combustíveis era culpa exclusiva da política de preço praticada pelo governo federal. Mesmo assim, o governo Bolsonaro isentou os impostos federais sobre os combustíveis, fato que não foi seguido pela imensa maioria de governadores em seus estados, já que o principal imposto em cima dos combustíveis é o ICMS, que, só para que vocês entendam, na Paraíba, beira os 30%. Não, a culpa é de Bolsonaro, a culpa é de Bolsonaro. E esse mantra foi batido 2021 todo. O preço dos combustíveis é culpa do governo Bolsonaro. E não era do governo federal. Porque quando se quer tirar a responsabilidade de Bolsonaro, se fala governo federal. Quando se quer colocar a responsabilidade nele, governo Bolsonaro. No final do ano passado, um episódio do Jornal Nacional chamou a atenção. O Jornal Nacional de William Bonner, mostrando o aumento do preço dos combustíveis dos Estados Unidos. E lá, a liberação das reservas do petróleo, das reservas estratégicas do petróleo, pelo governo Biden, descarou o que se criava, de que só o Brasil tinha esse aumento do preço do petróleo. Ora, quando se tinha em 2019 o barril do petróleo a $33, a gasolina era praticada a preço de R$3, mais ou menos, o litro da gasolina. Mas o que aconteceu? Hoje, o preço do barril de petróleo estourou e já se coloca a $150. E essa semana a Globo perdeu de vez o juízo. Miriam Leitão afirmou categoricamente, com todas as letras: em todo o mundo a gasolina está aumentando, o preço da gasolina está aumentando toda semana. No Brasil não. E isso está errado. Então, para ela,
o preço da gasolina já deveria estar subindo há muito tempo. E ontem a Petrobras, já não aguentando mais, autorizou o reajuste dos combustíveis nas distribuidoras. Mas os donos de postos de combustíveis não iam esperar para sexta-feira. Já de imediato criaram o factoide de que não, já estão comprando mais caro. Não, vocês estão vendendo o que compraram. Porque só vai aumentar nas distribuidoras amanhã. E como é que vocês já compraram amanhã e vendendo hoje? É fazer o brasileiro de burro, é chamar a nós brasileiros de burros. Mas onde está o PROCON? Aonde está o Ministério Público? Aonde está a justiça desse país? Não está de braços abertos e olhos atentos, não. Estão deslumbrados. Vou dar um exemplo. No jogo Campinense e São Paulo, aqui em Campina Grande, estava assim de fiscal do PROCON. É uma forma de aparecer para a mídia. Mas aonde estão os fiscais do PROCON de Campina Grande hoje? Quando o preço do combustível é para ser aumentado amanhã, já aumentaram hoje e com a justificativa imbecil de que não, já compraram. Ora, como é que você vai comprar mais caro amanhã para vender hoje? O nó de cabloquinho não dá para entender. Feito isso, vamos voltar ao padrão nacional. Miriam Leitão, revoltada porque no Brasil o preço do combustível não estava aumentando toda semana. E se você acha que é mentira minha, vá lá no YouTube, vá lá nas plataformas digitais, que hoje não dá mais para negar. Você diz uma besteira, com 5 minutos ela já está plugando em todo mundo. Aparece então uma proposta. O governo federal, claro, não é para falar bem de Bolsonaro, o governo federal propõe usar parte dos dividendos recebidos pelo lucro exacerbado da Petrobras para que se faça, pelo menos por 4 meses, numa economia de guerra, o subsídio para o preço dos combustíveis. Sabe qual é a de Miriam Leitão? Isso vai beneficiar o rico, porque o pobre, se tiver o combustível mais barato, não vai beneficiá-lo? Na ponta final da economia? Sejamos hipócritas, sejamos egoístas, sejamos muitas vezes bandidos, mas não pensem que o povo é burro. Não dá para entender. E enquanto isso, deitado em berço esplêndido, os fiscais do PROCON, os fiscais do Ministério Público e a justiça cega, surda, muda, atrofiada e imbecilizada deste Brasil varonil. Esse é meu ponto de vista. Ponto de vista com Edson Pereira. Oferecimento Colégio Autêntico.